O milionário entra no restaurante e vê o caos. Uma funcionária é humilhada pelo gerente, sob olhares frios. Ele aperta os punhos, isso não pode continuar. Hoje ele não é só um cliente, é a virada do jogo. O sol da tarde projetava longas sombras através das janelas do Jardim Pequeno, um dos restaurantes mais prestigiados da rede Estrela Nascente. Carlos Bezerra ajustou sua camisa simples de algodão, uma escolha deliberada para se misturar com os clientes regulares. Como proprietário do império de restaurantes, ele raramente visitava seus estabelecimentos incógnito, mas algo o incomodava ultimamente. As pontuações de satisfação do cliente deste local em particular vinham diminuindo, e ele precisava entender o porquê. O maître o acomodou em uma mesa de canto, perfeita para observar todo o salão sem chamar atenção. Carlos pediu um copo d'água e fingiu estudar o cardápio enquanto absorvia cada detalhe do fluxo de serviço. A equipe se movia eficientemente, mas havia tensão em seus movimentos, um nervosismo que não deveria existir em um estabelecimento bem administrado. Foi quando ele ouviu o estalo agudo de porcelana contra mármore. O som cortou o burburinho, ambiente do restaurante como uma faca. Seu incompetente. A voz masculina e áspera ecoou pelo salão. Quantas vezes preciso explicar as tarefas mais simples para você? Carlos abaixou o cardápio lentamente. Seu olhar experiente imediatamente, identificando o falante como Gabriel Machado, o gerente-geral do local. O alvo de sua raiva era uma jovem, talvez em seus 20 e poucos anos, com cabelos loiro-mel presos, em um coque arrumado. Ela estava com os ombros encolhidos, cabeça baixa, mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Desculpe, Sr. Machado. Ela sussurrou, sua voz mal audível. Não vai acontecer de novo. Foi o que você disse da última vez e da vez anterior. O rosto de Machado havia se tornado um tom alarmante de vermelho. Se você não consegue carregar pratos direito, talvez devesse voltar para a lavagem de louça. Outros clientes fingiam estar absortos em suas refeições, mas Carlos podia ver o desconforto deles. Era exatamente o tipo de gestão tóxica que ele havia trabalhado tanto para eliminar de seus restaurantes. Ele colocou o cardápio na mesa, preparando-se para levantar e intervir quando algo chamou sua atenção. A jovem ergueu a mão para enxugar uma lágrima, e ao fazê-lo, um pequeno pingente balançou livre de sua gola. Carlos congelou, seu coração de repente trovejando em seu peito. O mundo ao seu redor pareceu embaçar, focando inteiramente naquele único ponto de luz, uma estrela dourada, sua superfície mostrando o desgaste sutil de anos de uso. Suas mãos agarraram a borda da mesa enquanto memórias o inundavam. O grito de deleite de uma garotinha ao abrir seu presente de 5º aniversário. O sorriso de sua esposa Sofia ao fechar o fecho ao redor do pescoço de sua filha Eduarda. Os dias frenéticos de busca, as noites intermináveis de esperança, a gradual e esmagadora aceitação de que talvez nunca mais vissem sua garotinha. Aquele pingente de estrela havia sido feito sob encomenda, uma peça única, com um padrão exclusivo de pequenos diamantes em sua superfície. Carlos havia passado incontáveis horas estudando fotografias dele durante a investigação, memorizando cada detalhe, e agora, 18 anos depois, ali estava, pendurado no pescoço desta jovem garçonete, sendo repreendida por seu gerente. Com tremendo esforço, Carlos forçou-se a permanecer sentado. Seu instinto era correr até lá, exigir respostas, agarrar o pingente e examiná-lo de perto. Mas anos de experiência nos negócios o haviam ensinado o valor da observação cuidadosa e da paciência estratégica. Se esta jovem estivesse de alguma forma conectada ao desaparecimento de Eduarda, qualquer movimento repentino poderia assustá-la, ou pior, alertar outros que pudessem estar envolvidos. Ele observou enquanto ela desaparecia na cozinha, notando como ela se movia com uma graça natural, apesar de seu aparente sofrimento. Quando a idosa garçonete se aproximou de sua mesa novamente, Carlos sorriu agradavelmente. Aquela jovem, ele disse casualmente, a que derrubou os pratos. Ela parece estar tendo um dia difícil.
A garçonete olhou por cima do ombro antes de se inclinar ligeiramente. Essa é Sara Moraes. Garota doce, trabalhadora, mas o Sr. Machado... Ela balançou a cabeça. Bem, digamos que ele não é a pessoa mais fácil de se trabalhar. Há quanto tempo ela está aqui? Sara, cerca de 6 meses, eu acho. Veio muito bem recomendada de outro restaurante, embora eu não me lembre qual. Carlos assentiu, sua mente já formando um plano. Ele precisaria ser cuidadoso, metódico. Se Sara Moraes estivesse de fato conectada ao desaparecimento de sua filha, ela poderia nem mesmo saber disso. E aquele gerente, a reação desproporcional de Machado, sugeria alguém com segredos a esconder. Ele pegou seu telefone e fez uma demonstração de verificar suas mensagens. Receio que algo tenha surgido, ele disse à garçonete. Terei que voltar em outra ocasião. Ao se levantar para sair, ele captou mais um vislumbre de Sara através das portas da cozinha. Ela estava enxugando os olhos com a ponta do avental, o pingente de estrela refletindo a luz. Carlos sentiu sua garganta apertar com emoção. Voltarei amanhã. Ele sussurrou para si mesmo ao sair para o ar da noite. E no dia seguinte, e em quantos dias forem necessários. Não, vou perder você de novo. Na manhã seguinte, Carlos sentou-se em seu escritório em casa, cercado por pilhas de arquivos antigos e fotografias. Suas mãos tremiam ligeiramente ao abrir uma pasta de couro gasta marcada Eduarda 2007. Dentro, dezenas de imagens mostravam uma garotinha sorridente com cabelos loiro-mel e olhos verdes brilhantes. Em uma foto, ela exibia orgulhosamente seu colar de estrela, segurando-o para a câmera com dedos pequenos. Ele pegou seu telefone e discou um número familiar. João, é Carlos Bezerra, preciso da sua ajuda novamente. João Martins havia sido o investigador particular no caso de Eduarda anos atrás, e embora tivesse se aposentado oficialmente, ainda aceitava trabalhos ocasionais de Carlos. Acho que... Encontrei algo, João. Alguém usando o colar de Eduarda. Houve uma longa pausa do outro lado. Tem certeza, Carlos? Já passamos por isso antes. Eu sei o que vi. A mesma estrela pendente com o mesmo padrão de desgaste na ponta esquerda. Preciso de tudo o que você puder encontrar sobre uma Sara Moraes. Ela está trabalhando no meu restaurante Jardim Pequeno, no centro. Enquanto João iniciava sua investigação, Carlos se dedicou a fazer verificações de antecedentes de Gabriel Machado. O histórico de emprego do gerente mostrava mudanças frequentes entre hospitais e instalações médicas antes de entrar no ramo de restaurantes 5 anos atrás. Algo sobre essa mudança de carreira incomodava os instintos de Carlos. Naquela noite, Carlos retornou ao Jardim Pequeno, desta vez escolhendo uma mesa com uma visão clara do local de recepção. Ele observou Sara interagir com os clientes, notando como ela parecia antecipar suas necessidades antes que pedissem. Havia algo familiar na maneira como ela inclinava a cabeça ao ouvir, o mesmo jeito gentil que sua esposa Sofia sempre demonstrava. Machado aparecia periodicamente, seus olhos seguindo Sara com uma intensidade que parecia além da preocupação normal de um supervisor. Quando ela se aproximou da mesa de Carlos para anotar seu pedido, ele estudou cuidadosamente suas feições. 18 anos teriam mudado a aparência de sua filha, mas certas coisas, o formato do nariz, o arco das sobrancelhas, essas permaneceriam constantes. Boa noite, senhor, Sara disse, sua voz suave, mas profissional. Posso começar trazendo algo para beber? Carlos pediu um vinho que sabia que levaria tempo para localizar, dando-lhe uma desculpa para envolvê-la em conversa. Você trabalha aqui há muito tempo? Ele perguntou casualmente. Uma sombra cruzou o rosto dela. Cerca de 6 meses. Eu estava no Garfo Dourado antes disso. Ah, conheço bem, Carlos respondeu, embora nunca tivesse ouvido falar do restaurante. O que fez você mudar? Sara inconscientemente tocou seu colar, acariciando o pingente de estrela. O gesto era tão familiar que fez seu coração doer. Eu precisava de uma mudança, ela disse simplesmente, mas havia algo guardado em sua expressão. Mais tarde naquela noite, João ligou com descobertas preliminares.
O histórico de Sara Moraes é limpo na superfície, ele relatou. Mas é limpo demais. Nenhuma presença nas redes sociais antes de 5 anos atrás, nenhum registro escolar que eu possa acessar. E tem mais. Ela foi supostamente adotada por uma agência que não existe mais. Carlos recostou-se em sua cadeira, processando essa informação. E quanto ao Machado? É aí que fica interessante. Antes dos restaurantes, ele trabalhou em 3 hospitais diferentes, todos os quais foram investigados por práticas irregulares de adoção. Nada foi provado, mas... Continue investigando, Carlos instruiu. E João, preciso que você seja absolutamente discreto. Se Machado estiver envolvido em algo ilegal, não quero assustá-lo. No dia seguinte, Carlos chegou ao restaurante pouco antes do fechamento. Ele observou pela janela enquanto Sara contava suas gorjetas, seus ombros tensos enquanto Machado pairava por perto. O comportamento controlador do gerente estava se tornando mais aparente a cada visita. Quando Sara finalmente saiu para a noite, Carlos a seguiu à distância, notando qual ônibus ela pegava, qual parada ela usava. Ele se sentia desconfortável, rastreando-a dessa maneira, mas precisava entender sua rotina, sua vida. Se ela realmente fosse Eduarda, ele tinha que saber quem mais poderia estar envolvido em manter sua identidade escondida. De volta em casa, Carlos pegou um álbum de fotos, antigo. Na última página havia um retrato de família tirado apenas dias antes do desaparecimento de Eduarda. Carlos, Sofia e sua filha, todos sorrindo para a câmera. Sofia tinha desaparecido 6 meses depois, deixando apenas um bilhete dizendo que não podia mais suportar a dor. A polícia nunca a encontrou também. Carlos tocou a fotografia gentilmente. Eu prometo, ele sussurrou para os rostos sorridentes, vou descobrir a verdade. Custe o que custar, vou reunir nossa família novamente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de João. Encontrei algo grande. Registros hospitalares de Machado. Há uma conexão com o desaparecimento de Sofia. Encontro amanhã? Carlos olhou fixamente para a mensagem, sua mente acelerada. As peças estavam começando a se encaixar, mas ele sentia que estavam apenas arranhando a superfície de um mistério muito maior. O que quer que tenha acontecido 18 anos atrás, Gabriel Machado estava de alguma forma no centro de tudo isso. O sol mal havia nascido quando Carlos encontrou João em seu local habitual, um café tranquilo, longe de qualquer um de seus restaurantes. O investigador particular parecia cansado, seu terno normalmente impecável ligeiramente amarrotado, sugerindo que ele havia trabalhado durante a noite. Você não vai acreditar no que eu encontrei, João disse, deslizando uma pasta grossa pela mesa. Gabriel Machado não apenas trabalhou naqueles hospitais, ele era o coordenador de registros deles. Ele tinha acesso a tudo, certidões de nascimento, papéis de adoção, históricos médicos. Carlos abriu a pasta, seu café esquecido. O primeiro documento era um registro de emprego hospitalar do Centro Médico Santa Maria, datado de 18 anos atrás. A assinatura de Machado estava na parte inferior, junto com um nome familiar que fez o sangue de Carlos gelar, Dr. Ricardo Coelho, o mesmo médico que estava de plantão na noite em que Eduarda desapareceu do playground do hospital. Tem mais, João continuou, sua voz baixa. Encontrei uma conexão com Sofia. 2 meses após seu desaparecimento, alguém com sua descrição foi internada no Hospital Psiquiátrico Ribeirão, onde Machado estava trabalhando na época. O nome da paciente estava listado como Maria Silva. As mãos de Carlos se apertaram ao redor da pasta. Sofia nunca teve nenhum histórico de problemas de saúde mental. Ela estava devastada após o desaparecimento de Eduarda, mas a internação foi involuntária, João explicou. Assinada pelo próprio Dr. Coelho. Os registros mostram que esta Maria Silva foi liberada após 6 meses, mas não há destino de alta listado. Ela simplesmente desapareceu novamente. As implicações eram impressionantes. Carlos sempre acreditou que Sofia havia partido voluntariamente, incapaz de lidar com o desaparecimento da filha. Mas se ela havia sido internada à força sob um nome falso,
E quanto a Sara? Carlos perguntou, forçando-se a focar no presente. João puxou outro documento. Seus registros de adoção são falsificações sofisticadas. Boas o suficiente para passar por uma inspeção casual, mas há inconsistências. A agência listada, Adoções Anjo da Esperança, existiu por exatamente 3 anos antes de fechar. Durante esse tempo, eles processaram 12 adoções, todas crianças que haviam sido reportadas como desaparecidas em outros estados. Carlos sentiu-se enjoado. Uma operação de tráfico? Parece que sim. Mas aqui está a parte realmente interessante. O endereço atual de Sara é um prédio de apartamentos de propriedade de uma empresa de fachada. A administradora do imóvel é Margarida Coelho. Coelho? Algum parentesco com o Dr. Coelho? João assentiu. Esposa dele. Ela tem administrado esse prédio por 15 anos. Só aceita certos inquilinos, todas mulheres jovens, todas com históricos semelhantes, adotadas através de agências agora extintas, sem presença nas redes sociais, antes de suas identidades atuais, contato mínimo com o mundo exterior. Carlos pensou sobre o comportamento nervoso de Sara, seu isolamento no trabalho, a maneira como Machado a observava. Não era apenas assédio no local de trabalho, era vigilância. Eles ainda estão controlando-as, ele percebeu. Todos esses anos depois eles estão mantendo o controle sobre as crianças que levaram. Mas por que, João se perguntou? Por que mantê-las por perto? Por que não apenas... Ele parou relutante em terminar o pensamento. Carlos levantou-se abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Preciso chegar ao restaurante. O turno de abertura de Sara começa em 1 hora. Carlos, espere! João agarrou seu braço. Há mais uma coisa que você precisa ver primeiro. Ele tirou um último documento, uma certidão de nascimento. Encontrei isso enterrado nos registros do condado. É a certidão de nascimento original de Eduarda, não a que nos mostraram, após seu desaparecimento. Carlos examinou o documento, então congelou. Sob status de nascimento múltiplo, havia uma marcação clara. Gêmeo A. Ela tinha um irmão, João disse calmamente. Um irmão gêmeo que foi listado como natimorto, exceto que não consigo encontrar nenhum registro de enterro, nenhuma documentação além deste único pedaço de papel. Carlos afundou de volta em sua cadeira, sua mente girando. Sofia nunca havia mencionado gêmeos. Ela sabia? Ela estava procurando por ambas as crianças quando desapareceu. Nesse momento, seu telefone vibrou com uma mensagem de sua assistente. Emergência no Jardim Pequeno. Sara Moraes acabou de pedir demissão. Diz que está saindo imediatamente. Tenho que ir, Carlos disse, reunindo os documentos com mãos trêmulas. Se a perdermos agora, tenha cuidado, João advertiu. Se Machado perceber que você está atrás dele, não há como saber o que ele pode fazer. Essas pessoas conseguiram esconder sua operação por quase 2 décadas. Carlos correu para seu carro, sua mente acelerada. Ele tinha que impedir Sara de sair, tinha que encontrar uma maneira de protegê-la sem revelar tudo muito cedo. E em algum lugar lá fora estava outra criança, seu filho, e possivelmente Sofia, todos conectados por qualquer teia sinistra que Machado e os Coelho haviam tecido. A viagem até o Jardim Pequeno nunca pareceu tão longa. Carlos estacionou nos fundos planejando entrar pela cozinha. Quando ele alcançou a maçaneta da porta, um movimento chamou sua atenção. Machado estava em seu escritório, envolvido em uma conversa telefônica intensa. Mesmo através da janela, fechada, Carlos podia ver a agitação do homem. O telefone de Carlos vibrou novamente. Outra mensagem de sua assistente. Sara ainda no prédio. Machado a convenceu a ficar para a entrevista de saída. Algo parece errado. Mantendo-se próximo à parede, Carlos se aproximou da janela do escritório de Machado. O gerente agora estava debruçado sobre sua mesa, rabiscando freneticamente em um bloco de notas. Carlos conseguia distinguir as palavras coelho, problema, garota sabe. Um estrondo repentino vindo de dentro do restaurante fez Carlos e Machado pularem. Através da janela da cozinha, Carlos viu Sara recuando de uma jarra de água quebrada.
suas mãos erguidas como se em rendição. A porta do escritório de Machado se abriu violentamente enquanto o gerente marchava em direção à cozinha. Carlos sabia que precisava agir rápido. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele não podia deixar Sara enfrentar isso sozinha. Não de novo. Não depois de 18 anos de busca. As mãos de Sara tremiam enquanto ela tentava limpar a jarra quebrada, agudamente consciente dos passos de Machado se aproximando. Ela não tinha a intenção de derrubá-la. Simplesmente havia se assustado, com o reflexo nas superfícies polidas da cozinha. Por um momento, ela poderia jurar que viu uma mulher com cabelos loiro-mel como os dela, observando-a da sala de jantar. Isso havia desencadeado algo, talvez um fragmento de memória, e a jarra escorregou de suas mãos. "O que você fez agora?" A voz de Machado estava controlada, mas Sara podia ouvir a tensão subjacente. Ele não estava com raiva da jarra quebrada. Isso era sobre sua renúncia. "Sinto muito, Sr. Machado," ela disse, lutando para manter sua voz firme. "Vou limpar e pagar pela substituição." "Não é isso que me preocupa." Ele se aproximou, baixando a voz. "Precisamos discutir seus planos futuros." A maneira como ele disse isso enviou arrepios pela espinha dela. Sara vinha se sentindo cada vez mais inquieta nos últimos dias. O cliente misterioso que ficava observando-a, o comportamento crescente de Machado e, mais perturbador de tudo, as estranhas memórias que continuavam surgindo, fragmentos de uma vida que ela não conseguia se lembrar completamente. "Encontrei outra oportunidade," ela disse cuidadosamente. "Acho que é hora de uma mudança." O rosto de Machado endureceu. "Você sabe que isso não é possível, Sara. Seu arranjo aqui é especial. A senhora Coelho se esforçou muito para garantir esta posição para você." Sara franziu a testa. "Senhora Coelho, a administradora do imóvel? O que ela tem a ver com meu trabalho?" Antes que Machado pudesse responder, a porta da cozinha se abriu. Carlos Bezerra entrou. Não mais vestido como um cliente casual, mas irradiando autoridade em um terno impecável. "Acredito que posso responder a essa pergunta," ele disse calmamente. Machado girou, seu rosto perdendo a cor. "Senhor Bezerra, não estávamos esperando o senhor." "Claramente não." Os olhos de Carlos nunca deixaram o rosto de Sara. "Senhorita Moraes, peço desculpas pelo engano dos últimos dias. Sou Carlos Bezerra, o proprietário deste restaurante, e de vários outros." A mente de Sara corria. Este era o homem que a estivera observando? O cliente que fazia perguntas tão cuidadosas? "Você se juntaria a mim no meu escritório, por favor?" Carlos continuou. "Ambos vocês." Machado começou a protestar, mas Carlos o silenciou com um olhar. Sara o seguiu até o escritório do gerente, seu coração acelerado. Algo significativo estava acontecendo. Algo que parecia como a cortina sendo puxada em um palco que ela não sabia que estava. Carlos fechou a porta atrás deles e se virou para Machado. "Gabriel, eu sei sobre o Hospital Santa Maria, sobre o Dr. Coelho e as adoções." O rosto do gerente passou de pálido para cinzento. "Senhor, não sei do que está falando." "Não sabe?" Carlos pegou seu telefone e reproduziu um vídeo. Imagens de câmera de segurança da entrada dos fundos do restaurante. Mostrava Machado recebendo um envelope de uma mulher que Sara reconheceu como a senhora Coelho. "Isso foi há 3 dias. Quer explicar?" A cabeça de Sara estava girando. "O que está acontecendo? Por que vocês dois estão agindo como se isso tivesse algo a ver comigo?" A expressão de Carlos suavizou ao olhar para ela. "Porque tem tudo a ver com você. Esse colar que você está usando, onde você o conseguiu?" A mão de Sara voou para o pingente de estrela. "Eu sempre o tive, desde que era pequena." "Você se lembra quem deu para você?" Ela começou a dizer seus pais adotivos, mas parou. Eles tinham dado a ela. Ela não conseguia realmente se lembrar de recebê-lo, apenas de sempre tê-lo. "Não há fotografias de mim usando-o quando criança," ela percebeu em voz alta. "Eu apenas assumi." Machado fez um movimento repentino em direção à porta, mas Carlos bloqueou seu caminho. "Sente-se, Gabriel. Você vai nos contar tudo. Sobre o hospital,
sobre a operação do Dr. Coelho, sobre o que realmente aconteceu. 18 anos atrás. Você não entende, Machado disse, sua voz tremendo. Eles vão destruir tudo. Eles têm evidências, documentos que podem arruinar centenas de vidas. Incluindo evidências sobre minha esposa? Carlos exigiu. Sobre o que aconteceu com Sofia Bezerra. O nome atingiu Sara como um choque elétrico. Sofia Bezerra. Algo sobre isso ressoava profundamente dentro dela, desencadeando uma cascata de memórias fragmentadas. Um sorriso caloroso, o cheiro de baunilha, uma voz suave cantando uma canção de ninar. Estou me sentindo estranha, ela sussurrou agarrando a borda da mesa de Machado. A sala parecia estar inclinando ao seu redor. Carlos moveu-se rapidamente para o lado dela, apoiando seu cotovelo. Está tudo bem. Respire fundo. Quem é você? Ela perguntou, olhando para seu rosto preocupado. Realmente? Antes que ele pudesse responder, o telefone de Sara vibrou com uma mensagem. Ela o pegou automaticamente, então congelou ao ler a mensagem da senhora Coelho. Não confie em Bezerra. Lembre-se do que aconteceu com sua mãe quando ela fez muitas perguntas. Sara olhou para Carlos com novos olhos, realmente o vendo pela primeira vez. Havia algo familiar em suas feições, algo que chamava seu sangue. Minha mãe, ela disse, lentamente. O que aconteceu com minha mãe? A tensão na sala era elétrica. Machado sentou-se rígido em sua cadeira. Carlos permaneceu perfeitamente imóvel. E Sara sentiu como se estivesse à beira de um precipício, prestes a cair em uma verdade que mudaria tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. O silêncio, no escritório de Machado, se esticou como um elástico prestes a estourar. Sara olhava fixamente para seu telefone, a mensagem ameaçadora da senhora Coelho queimando em suas retinas. Sua mãe, uma mulher de quem ela não tinha lembranças claras, mas cuja ausência sempre foi sentida como uma dor física em seu peito. Por favor, ela sussurrou, olhando entre Carlos e Machado. Alguém me diga a verdade. Carlos tirou uma fotografia de sua carteira com mãos trêmulas. Mostrava uma família feliz. Ele mesmo, mais jovem e despreocupado, uma bela mulher com cabelos loiro-mel e uma garotinha usando um pingente de estrela familiar. Seu nome, ele disse suavemente, seu nome verdadeiro é Eduarda Bezerra, e aquela mulher na foto é sua mãe, Sofia. Sara, ou Eduarda, sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Ela agarrou a borda da mesa de Machado, seus nós dos dedos ficando brancos. A fotografia parecia pulsar com uma energia própria, atraindo-a. O sorriso daquela garotinha, o formato de seus olhos, a maneira como ela segurava a cabeça, era como de olhar em um espelho distorcido pelo tempo. Não, ela disse, mas mesmo enquanto negava, memórias começavam a surgir. O cheiro de baunilha que ela lembrava era o perfume de sua mãe, a canção de ninar, a voz de sua mãe cantando para ela dormir. Isso não pode ser... Carlos insistiu gentilmente. Você desapareceu do playground do Hospital Santa Maria 18 anos atrás. Procuramos em todos os lugares, mas era como se você tivesse se desvanecido no ar. 6 meses depois, sua mãe... Pare! Machado gritou de repente, pulando de pé. Você não tem ideia do que está fazendo. Se eles descobrirem que eu deixei isso acontecer. Quem, Gabriel? Carlos exigiu. Os Coelho? Que poder eles têm sobre você? O rosto de Machado se contorceu com luta interna. Eles têm evidências, documentos, coisas que poderiam destruir vidas. Não apenas a minha, dezenas de famílias. Crianças que foram colocadas, arranjos que foram feitos. Você quer dizer crianças que foram roubadas. Carlos corrigiu, sua voz dura, como Eduarda. Sara sentiu seus joelhos cederem. Carlos segurou seu braço, ajudando-a a sentar-se em uma cadeira. Sua mente estava inundada com fragmentos de memória. O playground. Uma enfermeira de rosto bondoso chamando-a um sucune, de gosto doce que a fez ficar sonolenta. Os registros do hospital, ela disse lentamente. Você trabalhou lá, Sr. Machado. Você ajudou eles a me levarem. Machado afundou-se em derrota. Não era para ser assim. O Dr. Coelho disse que as crianças não eram desejadas,
que estávamos ajudando a colocá-las com famílias que poderiam dar-lhes vidas melhores. Mas então, eu vi os relatórios de pessoas desaparecidas, vi os pais desesperados procurando e... Minha mãe! Sara pressionou. O que aconteceu com ela? Ela começou a fazer perguntas, Machado admitiu. Ela vinha ao hospital quase todos os dias, mostrando sua foto para todos. Então, um dia, ela viu algo que não deveria. O Dr. Coelho com outra criança, uma que havia sido reportada como desaparecida. Eles não podiam arriscar que ela fosse à polícia. Carlos deu um passo em direção a Machado, seu rosto escuro de fúria. O que eles fizeram com ela? Eles a internaram no Hospital Psiquiátrico Ribeirão sob um nome falso. Disseram que ela estava delirante, perigosa para si mesma. O plano era mantê-la lá até que ela parasse de ser uma ameaça. Mas... O quê? Ela escapou. Ou pelo menos foi o que me disseram. Eu nunca vi o corpo, nunca obtive confirmação. O Dr. Coelho cuidou de tudo. Sara levantou-se tão rapidamente que sua cadeira tombou para trás. Nunca viu o corpo? Você está dizendo que minha mãe pode estar viva? Antes que Machado pudesse responder, o telefone de Sara vibrou novamente. Outra mensagem da senhora Coelho. Último aviso. Saia agora ou enfrente as consequências. Pergunte ao seu gerente o que aconteceu com os outros que não cooperaram. Carlos leu a mensagem por cima do ombro dela, seu maxilar se apertando. Que outros, Gabriel? Machado enxugou o suor da testa. Houve incidentes. Pessoas que ameaçaram expor a operação. Elas sofreram acidentes, desapareceram, suas reputações foram destruídas. Os Coelhos são pessoas poderosas. Eles têm conexões em hospitais, forças policiais, agências governamentais. E é por isso que você tem me observado, Sara, percebeu. Tornando minha vida miserável, tentando me manter isolada e com medo. Você é os olhos e ouvidos deles. Eles insistiram em colocá-la aqui, Machado admitiu. Disseram que precisavam de alguém em quem confiavam para monitorá-la. Quando você pediu demissão hoje, eu tive que reportar. É por isso que a senhora Coelho apareceu. Carlos pegou seu telefone. João, preciso de você no Jardim Pequeno agora. Traga tudo o que temos sobre o Hospital Psiquiátrico Ribeirão e entre em contato com seu amigo na Polícia Federal, aquele que se especializa em casos de tráfico. A cabeça de Sara estava girando com revelações. Ela era Eduarda Bezerra. Ela havia sido roubada, não abandonada. Sua mãe poderia ainda estar viva. E em algum lugar lá fora havia um irmão que ela nunca conheceu. O pingente de Estrela, ela disse de repente, tocando o colar. Você o reconheceu naquele primeiro dia, não foi? É por isso que você continuou voltando. Carlos assentiu, seus olhos brilhando. Eu o mandei fazer sob encomenda para seu 5º aniversário. O padrão de diamantes na superfície é único. Eu o reconheceria em qualquer lugar. Sara desabotoou o colar com mãos trêmulas, examinando-o de perto pela primeira vez em anos. Ao virá-lo, algo chamou sua atenção. Uma pequena costura ao longo da borda, quase invisível a menos que você soubesse onde procurar. Ele se abre. Ela respirou, trabalhando com sua unha na ranhura. A estrela se dividiu, revelando um compartimento escondido. Dentro, havia um pequeno pedaço de papel. A caligrafia desbotada, mas ainda legível. Carlos se inclinou mais perto, sua respiração prendendo ao reconhecer a letra de Sofia. Estrelas. Gêmeas guiam o caminho de casa. Lembrem-se do farol, meus queridos. Sara olhou para seu pai, perguntas ardendo em seus olhos. O farol? O que isso significa? Antes que Carlos pudesse responder, eles ouviram a porta principal do restaurante abrir, seguida pelo clique de saltos no piso de madeira. A voz da senhora Coelho soou aguda e autoritária. Sara, Gabriel, precisamos conversar. Carlos reagiu instantaneamente, empurrando Sara para trás dele enquanto os passos da senhora Coelho se aproximavam do escritório. Ela era uma mulher impressionante. Nos seus 60 anos, elegantemente vestida, com cabelos grisalhos e olhos que não perdiam nada. Seu sorriso permaneceu fixo enquanto ela absorvia a cena diante dela. Bem, ela disse suavemente, isso é inesperado. O próprio Carlos Bezerra
nos honrando com sua presença. Seu olhar se voltou para Machado, que parecia encolher em sua cadeira. Gabriel, você deveria ter me informado imediatamente sobre esta situação. Margarida Coelho, Carlos disse, sua voz fria. Nunca nos encontramos, mas sei tudo sobre você e a operação de seu marido no Santa Maria. Operação? Ela arqueou uma sobrancelha. Que palavra inflamatória. Nós simplesmente ajudamos a conectar crianças com famílias amorosas. Certamente. Você notou como Sara se saiu bem? Eduarda, Carlos corrigiu. O nome dela é Eduarda Bezerra e vocês a roubaram de nós. O sorriso da senhora Coelho não vacilou. Que acusações dramáticas. Sara foi legalmente adotada através dos canais adequados. Tenho toda a documentação, se você quiser ver. Documentação forjada, Sara falou, sua voz mais forte do que ela se sentia. Assim como os registros que vocês usaram para prender minha mãe em Ribeirão. Algo cintilou nos olhos da senhora Coelho. Surpresa, talvez, por eles saberem sobre Ribeirão. Ela se recuperou rapidamente, movendo-se mais para dentro do escritório com graça praticada. Sua mãe era uma mulher perturbada, ela disse suavemente. Ela inventou conspirações malucas sobre crianças roubadas. Ela precisava de ajuda. Cuidados profissionais. Tudo o que fizemos foi para o bem dela. Onde ela está? Carlos exigiu. Machado diz que nunca houve prova de que ela faleceu. Receio não ter informações sobre o paradeiro atual de Sofia Bezerra. A voz da senhora Coelho era suave como seda. Agora, Sara querida, por que você não vem comigo? Deveríamos discutir seu futuro longe de todo esse desagrado. Sara agarrou o pingente de estrela, agora ardendo com significado contra sua palma. O farol, ela disse de repente. A mensagem dentro do colar. O que significa? A compostura. Da senhora Coelho rachou por um momento. Que mensagem? Estrelas gêmeas guiam o caminho de casa, Sara citou. Lembrem-se do farol, meus queridos. Ela observou cuidadosamente o rosto da senhora Coelho. Minha mãe deixou esta mensagem. Ela sabia sobre os gêmeos, não é? Sobre meu irmão? O sorriso da mulher mais velha desapareceu completamente. Me dê. O colar, Sara, agora. Não. Sara recuou, esbarrando em Carlos. Este é meu único vínculo com minha família verdadeira, com meu irmão. Não há irmão nenhum, a senhora Coelho disparou. Isso é apenas mais um dos delírios de sua mãe. Gabriel, pegue o colar dela. Machado se levantou lentamente, seu rosto perturbado. Senhora Coelho, eu não posso... Isso foi longe demais. Aquelas crianças que pegamos, as famílias que destruímos... Sente-se, Gabriel, ela ordenou. Lembre-se do que aconteceu com Nancy. Quando ela desenvolveu uma consciência, como aquele acidente de carro foi trágico. Machado afundou de volta em sua cadeira, rosto pálido. Mas a mente de Sara estava acelerada, conectando pontos que ela nunca tinha visto antes. O farol, ela disse novamente. Não é apenas uma mensagem. É um lugar, não é? Algum lugar importante. Ela fechou os olhos, concentrando-se nos fragmentos, de memória flutuando logo fora de alcance. Eu me lembro. Uma torre branca, ondas quebrando. Meu irmão e eu brincando na areia enquanto mamãe observava. Pare com esse absurdo. A senhora Coelho ordenou, mas havia medo em sua voz agora. Porto, da ponta, Carlos respirou. O velho farol onde Sofia e eu nos casamos. Costumávamos passar férias lá todo verão. Ele se virou para Sara, olhos arregalados. As estrelas gêmeas, havia uma constelação pintada no teto do farol. Você e seu irmão costumavam adormecer, observando-a. A senhora Coelho se moveu com velocidade surpreendente, puxando algo de sua bolsa. Mas antes que ela pudesse agir, a porta do escritório se abriu violentamente. João Martins estava lá, acompanhado por 2 agentes da Polícia Federal. Margarida Coelho, um dos agentes, anunciou. Precisamos que você nos acompanhe. Temos algumas perguntas sobre certos registros de adoção no Hospital Santa Maria. Vocês... Não tem nada, a senhora Coelho disse friamente. Todos os nossos papéis estão em ordem. Na verdade, João falou, temos algo muito interessante dos arquivos do Hospital Psiquiátrico Ribeirão. Uma paciente chamada Maria Silva,
que foi internada em circunstâncias suspeitas. O médico responsável recentemente veio à frente, com uma história e tanto. Sarah observou o rosto da senhora Coelho perder a cor. O mundo cuidadosamente construído da mulher estava desmoronando ao seu redor. Anos de segredos ameaçando derramar-se à luz. O farol, Sarah disse mais uma vez. A realização surgindo. É lá que ela está, não é? Minha mãe. Ela tem se escondido lá esperando, deixando pistas que sabia que apenas sua família entenderia. O silêncio da senhora Coelho foi toda a confirmação que eles precisavam. Carlos pegou seu telefone, novamente dedos voando sobre as teclas. João, preciso de uma equipe no farol de Porto da Ponta imediatamente. E entre em contato com a polícia local. Vamos precisar da cooperação deles. Sarah sentiu a esperança crescer em seu peito, brilhante e dolorosa como o sol da manhã. Sua mãe estava viva. Seu irmão estava em algum lugar por aí. E o pingente de estrela que havia pendurado em seu pescoço todos esses anos não era apenas uma joia. Era um farol, guiando-a de volta à sua verdadeira identidade, sua família real. Os agentes da Polícia Federal levaram a senhora Coelho embora, sua compostura elegante finalmente despedaçada. Machado foi com eles voluntariamente, prometendo contar tudo o que sabia sobre a operação dos Coelho. No súbito silêncio do escritório, Sarah se virou para Carlos, para seu pai, e fez a pergunta que estava queimando em seu coração desde que viu pela primeira vez a fotografia da família. Você vai me levar ao farol? A rodovia costeira se estendia diante deles como uma fita de possibilidades, cada quilômetro trazendo Sarah mais perto das respostas que ela passou uma vida sem saber que precisava. Carlos dirigia com intensidade focada, suas mãos apertando o volante enquanto memórias de férias em família, ao longo desta mesma rota, inundavam sua mente. Costumávamos brincar de um jogo, ele disse de repente, quebrando o silêncio contemplativo. Toda vez que passávamos por um carro vermelho, você e seu irmão gritavam estrelas gêmeas. Sua mãe começou isso. Dizia que era prática para identificar constelações. Sarah fechou os olhos, deixando o ritmo do movimento do carro embalá-la. Fragmentos de memória dançavam logo fora de alcance. Risadas de crianças, o cheiro de ar salgado, o rosto de um menino tão semelhante ao seu. Eu continuo tentando me lembrar dele claramente, ela admitiu. Mas é como olhar através de um vidro fosco. Eu vejo formas, sentimentos, mas nenhuma imagem distinta. Vocês eram inseparáveis, Carlos disse suavemente. Quando você desapareceu, ele ficou inconsolável. Os médicos disseram que o trauma o fez bloquear as memórias. Em poucas semanas, ele nem conseguia se lembrar que tinha uma irmã. Os olhos de Sarah se abriram de repente. O que aconteceu com ele? O aperto de Carlos no volante se intensificou. Ele foi morar com a irmã de Sofia na Europa. Pensamos que seria melhor para ele ter um novo começo, longe dos constantes lembretes, longe da minha busca obsessiva. Ele sabe, sobre eu ter sido encontrada. Eu liguei para Clara, sua tia, enquanto você estava juntando suas coisas. Ela vai contar a ele cuidadosamente, prepará-lo. Eles estão voando para cá amanhã. Sarah tocou o pingente de estrela, agora pesado de significado. E mamãe, você realmente acha que ela tem estado no farol todo esse tempo? Faz sentido, Carlos disse. A casa do faroleiro tem estado abandonada há anos. É isolada, mas perto o suficiente da civilização para necessidades básicas. Sofia sempre amou aquele lugar. Dizia que era o único lugar onde ela se sentia verdadeiramente em paz. Eles dirigiram em silêncio por um tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo atrás deles, pintando o céu em tons de rosa e dourado que lembravam Sarah de fotografias antigas, aquelas que Carlos havia mostrado a ela dos dias mais felizes de sua família. Ao contornarem uma curva na estrada, o farol entrou em vista, sua torre branca destacando-se contra o céu escurecendo. Sarah ofegou, sua mão voando para a garganta. A visão desencadeou algo profundo em sua memória. Correndo por grama alta, a mão de um menino apertada na sua, a voz de sua mãe chamando-os para o jantar. A casa, ela sussurrou, tinha persianas azuis,
Carlos olhou para ela bruscamente. Sim, tinha. Sofia as pintou ela mesma. Eles entraram na estrada de cascalho que levava ao complexo do farol. A casa do faroleiro ficava à sua sombra, desgastada, mas ainda de pé. As persianas estavam desbotadas, mas inconfundivelmente azuis. O coração de Sara trovejava em seu peito enquanto eles se aproximavam da porta da frente. Uma luz suave brilhava de dentro e, através da janela, ela podia ver movimento, uma figura passando de um lado para o outro, inquieta e esperando. Carlos alcançou a maçaneta da porta, então hesitou. Você está pronta para isso? Sara endireitou os ombros, tocando o pingente de estrela em busca de coragem. Eu estive pronta por 18 anos. Só não sabia disso. A porta não estava trancada. Ela se abriu silenciosamente, revelando um interior aconchegante que cheirava a baunilha e ar do mar. Livros alinhavam as paredes, suas lombadas bem gastas. Uma xícara de chá meio vazia estava sobre uma mesa lateral, ainda fumegante. E ali, de pé na porta da cozinha, estava uma mulher, com cabelos loiro-mel listrados de prata. Seu rosto estava marcado por anos de preocupação, mas seus olhos, os olhos de Sara, brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu sabia que vocês descobririam, Sofia Bezerra disse suavemente. As estrelas sempre nos guiam para casa. Sara ficou paralisada, dominada pela enxurrada de memórias que a voz de sua mãe desencadeou, correndo para ela após um pesadelo, dançando na cozinha enquanto biscoitos assavam, sentada em seu colo enquanto ela apontava constelações da torre do farol. Mãe! A palavra saiu como uma pergunta, uma súplica, uma prece. Sofia abriu os braços e Sara caiu neles como se nenhum tempo tivesse passado. Elas se agarraram uma à outra, chorando e rindo ao mesmo tempo, enquanto Carlos observava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Finalmente, Sofia se afastou para olhar sua filha adequadamente. Deixe-me ver você, ela sussurrou, segurando o rosto de Sara em suas mãos. Minha linda menina, minha corajosa Eduarda. Por que você não voltou? Carlos perguntou, sua voz rouca de emoção. Por que se esconder aqui? Todos esses anos? O rosto de Sofia escureceu. Porque eles estavam vigiando, sempre vigiando. Os Coelho tinham pessoas em todos os lugares, hospitais, delegacias, serviços sociais. Eu não podia arriscar levá-los até o irmão de Eduarda. Não podia deixar que levassem ambos os meus filhos. Mas Nicolas está seguro agora, Sara disse, o nome vindo aos seus lábios sem pensamento consciente. Ele está com a tia Clara. Nicolas, ela repetiu, saboreando o nome esquecido. Outra peça de si mesma, deslizando de volta ao lugar. Sofia assentiu, movendo-se para uma escrivaninha no canto. Ela tirou uma pasta grossa, suas bordas gastas pelo manuseio frequente. Tenho reunido evidências. Anos de observação cuidadosa, rastreando a operação dos Coelho. Crianças que desapareceram, famílias despedaçadas. Eu não podia agir contra eles até ter certeza de que Eduarda estava segura. A Polícia Federal tem Margarida Coelho sob custódia, Carlos lhe disse. Machado está cooperando. Acabou. Sofia, você pode voltar para casa. Casa, Sofia ecoou, olhando ao redor da casa que havia sido seu santuário e prisão por tantos anos. Mas primeiro, há algo que vocês dois precisam ver. Ela os levou a uma escada estreita que serpenteava através da torre do farol. Enquanto subiam, Sara sentiu uma crescente sensação de antecipação, como se estivesse se aproximando não apenas do topo do farol, mas do cume de seu próprio passado fragmentado. O que os aguardava na sala da torre mudaria tudo, novamente. A sala da torre do farol era um círculo perfeito de vidro e luz estelar. O antigo farol havia sido substituído por equipamento automático anos atrás, deixando o espaço aberto e pacífico. Mas não foi a vista que fez Sara ofegar, foram as paredes. Cada superfície disponível estava coberta com fotografias, documentos e mapas, todos conectados por fios vermelhos. No centro havia um grande mapa estelar, mas em vez de corpos celestes,
ele rastreava crianças. Dezenas delas, cada uma marcada com uma pequena estrela dourada. Minha sala de investigação, Sofia explicou, passando a mão ao longo de um dos fios. Cada criança que os coelhos levaram, cada família que destruíram. Eu rastreei todas elas. Carlos se aproximou da parede, estudando as fotografias. Essas crianças eram todas como Eduarda, tiradas de lares amorosos, dadas novas identidades. A voz de Sofia estava pesada com anos de conhecimento acumulado. Os coelhos não apenas roubavam crianças, eles criaram uma rede subterrânea, inteira. Médicos corruptos, registros falsificados, agências de adoção fraudulentas. Eles vendiam crianças para famílias ricas que não podiam adotar por canais legais. Sara caminhou lentamente ao redor da sala, seus olhos atraídos para os rostos de outras crianças que haviam compartilhado seu destino. Algumas das fotografias tinham marcas verdes ao lado. As que conseguia encontrar, Sofia explicou, seguindo o olhar de sua filha. Eu não podia abordá-las diretamente. Os coelhos tinham muitos olhos observando. Mas eu me certifiquei de que suas famílias reais recebessem dicas anônimas, pistas que as levassem à verdade. Como a mensagem no meu colar, Sara percebeu. Você sabia que um dia alguém pensaria em olhar dentro. Sofia sorriu tristemente. Eu tinha que ser paciente, tinha que esperar até que você fosse velha o suficiente para entender, para questionar. Os coelhos eram cuidadosos. Eles colocavam suas crianças adotadas com famílias que podiam controlar, monitoravam-nas através de pessoas como Machado. Mas por quê? Carlos perguntou. Por que ir a tais extremos elaborados? Dinheiro, principalmente. Sofia disse, movendo-se para uma seção da parede coberta de registros financeiros. Cada adoção trazia centenas de milhares de reais. Mas era mais do que isso. O Dr. Coelho, ele se via como uma espécie de salvador, redistribuindo crianças para famílias que ele considerava mais dignas. O poder subiu à cabeça dele. Sara havia parado em frente a uma fotografia em particular. Duas crianças pequenas em uma praia, construindo castelos de areia. Com um sobressalto, ela reconheceu a si mesma e Nicholas. Eu me lembro deste dia, ela disse suavemente. Estávamos fingindo que os castelos de areia eram estações para explorar Marte. Nicholas disse que ia ser um astronauta. Ele é, Sofia lhe disse, orgulho misturado com tristeza em sua voz. Ele está terminando seu doutorado em astrofísica. Clara se certificou de que ele realizasse seus sonhos, mesmo que ele não pudesse se lembrar porque amava tanto as estrelas. Carlos envolveu os ombros de Sofia com um braço. Amanhã, ele disse, eles estão voando para cá amanhã. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Depois de todos esses anos, minha família inteira, junta novamente. Mas Sara havia notado algo mais, uma seção recente da parede, recentemente atualizada. O que são esses? Ela perguntou, apontando para um grupo de novas fotografias. A expressão de Sofia ficou séria. Filhos de filhos. Ela disse baixinho. Os coelhos não pararam com uma geração. Eles começaram a avisar os filhos de alguns dos bebês que roubaram anos atrás, criando um ciclo totalmente novo de famílias destruídas. Mas podemos pará-los agora, Carlos disse firmemente. Com suas evidências com o testemunho de Machado, não são apenas os coelhos, Sofia advertiu. A rede deles é vasta. É por isso que eu tive que ser tão cuidadosa, porque eu não podia arriscar vir à tona até que tudo estivesse no lugar. Sara tocou um dos fios vermelhos, observando-o vibrar como uma corda de violão tocada. Todas essas vidas conectadas, todas essas histórias entrelaçadas com a sua própria. Ela pensou em seus pais adotivos, que a amaram sem saber a verdade sobre suas origens. O que acontece com as outras famílias? Ela perguntou. As que adotaram crianças sem saber que eram roubadas. Cada caso será diferente, Sofia disse gentilmente. Algumas famílias podem ter suspeitado, mas estavam com muito medo de fazer perguntas. Outras eram completamente inocentes. O importante é que a verdade venha à tona, que essas crianças tenham a chance de conhecer suas histórias completas. Uma brisa fresca varreu a sala da torre,
fazendo os fios dançarem e os papéis esvoaçarem. Através das janelas, as primeiras estrelas da noite estavam aparecendo, incluindo duas que brilhavam particularmente intensas. As estrelas gêmeas, Sara sussurrou, lembrando-se dos jogos de sua infância. Elas realmente nos guiam para casa. Sofia pegou a mão de sua filha, então alcançou a de Carlos. Os três ficaram juntos, silhuetados contra o céu estrelado, uma família fraturada e finalmente reunida. Amanhã, Sofia disse suavemente, Nicholas verá essas estrelas novamente. Ele se lembrará de seus nomes, lembrará por que escolheu estudar o cosmos. E talvez, apenas talvez, ele se lembre de sua irmã que costumava contar estrelas com ele. Sara tocou seu pingente de estrela, pensando em todos os anos que ele havia pendurado em seu pescoço, carregando sua mensagem secreta. Tchaituka, mesmo que ele não se lembre imediatamente, ela disse, nós o ajudaremos, temos tempo agora, temos a verdade. Como se em resposta, uma estrela cadente riscou o céu escurecendo, deixando um rastro de luz em seu rastro. Sara sorriu, lembrando-se de algo mais. Uma crença infantil de que estrelas cadentes levavam desejos diretamente ao céu. Ela não precisava mais desejar. Tudo o que ela havia ansiado inconscientemente estava bem ali naquela sala da torre. A força de sua mãe, a devoção de seu pai e a promessa do retorno de um irmão. As estrelas finalmente a haviam guiado para casa. O amanhecer rompeu sobre Porto da Ponta em tons de pérola e ouro, pintando o farol em cores etéreas. Sara estava na janela da casa, observando o jogo de luz sobre a água. Ela não havia dormido, como poderia, sabendo que em algum lugar sobre o Atlântico, um avião estava trazendo seu irmão gêmeo de volta para ela. Sofia se movia pela cozinha com facilidade praticada, fazendo café e arrumando pastéis que ela havia comprado na padaria local. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto trabalhava, traindo sua excitação nervosa. Nicholas sempre amou estes, ela disse, colocando um croissant de chocolate em um prato azul. Todo aniversário, quando Clara perguntava que tipo de bolo ele queria. Ele pedia croissants de chocolate em vez disso, Sara completou, a memória surgindo como uma bolha de águas profundas. Nós dois fazíamos isso. Deixava a padaria, maluca, tendo que fazer croissants de aniversário em vez de um bolo adequado. Carlos olhou para cima de seu telefone, onde ele estava rastreando o voo de Clara. Eles pousaram. Devem estar aqui em cerca de 1 hora. Sara tocou seu pingente de estrela, buscando conforto em seu peso familiar. E se ele não se lembrar de mim? E se não nos conectarmos? Oh, querida. Sofia atravessou a sala para abraçar sua filha. A conexão entre gêmeos não desaparece simplesmente. Pode estar enterrada, mas ainda está lá como estrelas atrás de nuvens. Eles passaram a próxima hora em antecipação, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sara explorou a casa, encontrando ecos de sua infância em lugares inesperados. Uma tabela de altura rabiscada em um batente de porta, desenhos de giz de cera preservados entre páginas de livros, um par de pequenas impressões de mãos pressionadas em argila seca. O som de pneus no cascalho chamou a atenção de todos. O coração de Sara começou a acelerar quando ela ouviu portas de carro fechando, passos no caminho, vozes se aproximando. A batida, quando veio, foi suave, mas firme. Carlos se moveu para atender, mas Sofia ergueu a mão. Deixe-me, ela disse. Clara deve me ver primeiro. Ela abriu a porta para revelar uma mulher alta e elegante com cabelos ruivos grisalhos, Clara, sua tia. Atrás dela estava um jovem cuja presença fez o mundo de Sara inclinar-se em seu eixo. Nicholas tinha exatamente a mesma altura que ela, com os mesmos cabelos, loiro-mel e olhos verdes. Ele usava óculos de aro fino e uma expressão confusa que lentamente se transformou em admiração quando olhou além de Clara para Sofia. Tia Sofia? Ele sussurrou. Então, mais forte. Tia Sofia. Mas eles disseram que você estava... Olá, meu querido menino. A voz de Sofia quebrou enquanto ela abria os braços. Nicholas tropeçou para frente em seu abraço,
enquanto Clara pressionava as mãos contra a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Carlos se moveu para apoiar ambas, enquanto 18 anos de separação se dissolviam em uma enchente de emoção. Quando finalmente se separaram, Nicholas olhou ao redor da casa com crescente reconhecimento. O farol, eu sonho com este lugar. As persianas azuis, o cheiro do mar. Seu olhar caiu sobre Sarah e ele congelou. Sarah sentiu isso também, como olhar em um espelho que mostrava não apenas seu reflexo, mas todas as versões possíveis de si mesma. Seus olhos se encontraram e algo elétrico passou entre eles, uma conexão que transcendia memória e tempo. Eu conheço você, Nicholas disse lentamente. Eu sempre conheci você, não é? Em minhas pesquisas, minha obsessão com estrelas binárias. Ele tocou seu peito, o exato local onde o pingente de Sarah repousava contra o dela. Estrelas gêmeas. Nos guiam para casa. Sarah completou a frase dando um passo em sua direção. Nicholas alcançou dentro de sua camisa e puxou uma corrente. Pendurado nela, havia um pingente de estrela idêntico ao de Sarah, embora o dele mostrasse desgaste. Na ponta direita em vez da esquerda. Clara me deu isso quando comecei a universidade, ele disse. Disse que foi encontrado comigo quando eu era pequeno, que eu nunca o tirava. Ele olhou para sua tia questionadoramente. Foi ideia de sua mãe. Clara explicou. Um conjunto combinando caso vocês fossem separados algum dia. Ela sempre foi tão protetora, quase como se soubesse. Eu sabia, Sofia disse baixinho. Não especificamente, mas eu sentia algo vindo. É por isso que mandei adicionar os compartimentos secretos aos pingentes. Nicholas, você já abriu. O seu alguma vez? Ele piscou surpreso. Ele se abre? Sarah mostrou a ele a costura escondida em seu pingente. Com dedos trêmulos, Nicholas encontrou o mesmo ponto no seu. Dentro havia outro pedaço de papel, gêmeo da mensagem de Sarah. O farol guarda seus segredos, ele leu em voz alta. Confie nas estrelas para iluminar o caminho. Os símbolos astronômicos no teto do farol. Ele continuou, excitação crescendo em sua voz. Eles não são apenas decorativos, são um código. Sarah olhou para a sala da torre onde eles haviam visto a parede de investigação de Sofia na noite anterior. Mamãe tem deixado pistas por anos, migalhas para seguirmos. As estrelas, no teto os pingentes, as mensagens. Um rastro que só poderia ser seguido por alguém que conhecesse tanto astronomia quanto a história do farol. Sofia confirmou. Eu precisava proteger minhas evidências, toda a documentação da operação dos Coelho, mas não podia arriscar que eles a encontrassem. Então escondi tudo à vista de todos, codificado em coordenadas estelares que apenas meu filho astrônomo entenderia. Nicholas já estava indo para as escadas da torre, sua mente científica engajada. As constelações pintadas lá em cima não são arranjos aleatórios, são coordenadas, datas, localizações. Ele se virou de volta para Sarah, estendendo sua mão. Vamos, mana. Me ajude a decodificar as estrelas da nossa mãe. Sarah pegou a mão oferecida, maravilhando-se com o quão natural parecia. Atrás deles, ela ouviu Clara perguntando a Carlos e Sofia sobre a investigação, sobre o envolvimento da Polícia Federal, sobre o que aconteceria a seguir. Mas, por enquanto, tudo o que importava era seguir seu irmão pelas escadas em espiral, seus passos caindo em perfeita sincronização. Na sala da torre, Nicholas moveu-se imediatamente para o mapa estelar, seu olho treinado encontrando padrões que haviam sido invisíveis para os outros. Olhe aqui, ele disse, apontando para um agrupamento particular. Estes não são apenas estrelas, são pontos de dados. Cada um representa uma criança que os Coelho levaram, não é? Sarah assentiu, explicando o que sua mãe havia mostrado a eles na noite anterior. Enquanto falava, ela observava o rosto de seu irmão, vendo a mesma mistura de emoções que ela vinha experimentando. Choque, raiva, determinação em ajudar a consertar as coisas. Vamos precisar de um banco de dados, Nicholas disse, deslizando naturalmente para o modo de resolução de problemas. Algo para rastrear todas as famílias, para ajudar a reconectar as pessoas. Eu posso escrever um algoritmo. Posso ajudar com isso, Sarah ofereceu. No meu trabalho,
Meu trabalho real, não o restaurante. Eu sou analista de dados. Eu só nunca soube por que era tão atraída por padrões e conexões. Nicholas sorriu, uma expressão familiar que aqueceu seu coração. Estrelas gêmeas, ele disse suavemente. Estrelas gêmeas, ela ecoou, apertando sua mão. Juntos eles ficaram na luz da manhã, duas metades de um todo finalmente reunidas, prontas para ajudar sua mãe a trazer a verdade à luz, um segredo estrelado de cada vez. Os próximos dias passaram em um turbilhão de atividade no farol. Nicholas e Sarah trabalharam incansavelmente na sala da torre, traduzindo os códigos estelares de sua mãe em um banco de dados abrangente das vítimas dos Coelho. Sua conexão de gêmeos cresceu mais forte a cada hora que passava, como se estivessem compensando o tempo perdido. Olhe este padrão, Nicholas disse tarde uma noite apontando para um agrupamento de datas em seu laptop compartilhado. Os Coelho não pegavam crianças aleatoriamente. Eles visavam hospitais específicos durante fases lunares específicas. Sarah se inclinou, sua mente analítica se envolvendo com os dados. Você está certo. E olhe as faixas etárias, sempre entre 3 e 6 anos. Velhas o suficiente para terem formado memórias básicas, mas jovens o suficiente para serem psicologicamente moldáveis. Monstros, Nicholas murmurou, passando uma mão pelos cabelos desgrenhados. Eles transformaram o tráfico de crianças em uma ciência. Lá embaixo na casa, Sofia trabalhava com agentes da Polícia Federal, explicando seus anos de documentação cuidadosa. Carlos e Clara ajudavam a organizar as evidências, preparando-as para os promotores que assumiriam o caso dos Coelho. A rede é ainda maior do que pensávamos, Sofia lhes disse durante uma pausa. A confissão de Margarida Coelho abriu novas pistas. Há operações similares em outros estados, outros países. Sarah olhou para cima de seu laptop, encontrando o olhar de Nicholas. Ambos estavam pensando a mesma coisa. Quantos outros gêmeos haviam sido separados? Quantas famílias ainda estavam procurando? Precisamos expandir o banco de dados, Nicholas disse, expressando o pensamento compartilhado. Criar uma plataforma onde as famílias possam compartilhar informações com segurança, fazer referências cruzadas de detalhes. Como um mapa de constelações, Sarah acrescentou, a empolgação crescendo. Cada estrela se conectando a outras, formando padrões que não podíamos ver antes. Seu entusiasmo foi interrompido por Carlos, chamando-os da escada. Crianças, há alguém aqui que vocês deveriam conhecer. Eles desceram para encontrar um casal de meia-idade, sentado na sala de estar da casa, parecendo nervosos, mas esperançosos. A mulher segurava uma fotografia em suas mãos trêmulas. Este é Roberto e Maria Chen, Carlos os apresentou. Eles têm trabalhado com a Polícia Federal desde a prisão de Margarida Coelho. A filha deles, Luana, desapareceu do Hospital Santa Maria 16 anos atrás. Sarah sentiu seu coração se apertar, lembrando-se da parede de fotografias lá em cima. Mamãe a rastreou, ela disse suavemente. Ela é um dos vistos verdes. Sofia assentiu, pegando a fotografia das mãos da senhora Chen. Ela mostrava uma menina asiática sorridente de cerca de 4 anos, usando um pingente de jade distintivo. Luana foi adotada por uma família em São Paulo, Sofia explicou. Ela tem vivido sob o nome de Amanda dos Santos. Eu a observei de longe, me certificando de que ela estava segura, esperando pelo momento certo. Ela está feliz? Senhora Chen perguntou, sua voz mal um sussurro. Ela está, Sofia assegurou a eles. Moei, ela está estudando biologia marinha na Universidade de São Paulo e... Ela hesitou. Então continuou gentilmente. Ela ainda usa o pingente de jade de vocês. Sr. Chen envolveu um braço ao redor de sua esposa enquanto ela começava a chorar. Há uma maneira de contatá-la. Na verdade, é por isso que pedimos que vocês viessem, Carlos disse. Sarah e Nicholas têm desenvolvido um protocolo para reunir famílias. Pensamos que Luana poderia ser um bom primeiro caso. Os gêmeos trocaram um olhar, seus olhos verdes idênticos comunicando volumes. Eles haviam discutido.
essa possibilidade até tarde na noite anterior, como abordar as famílias separadas, como lidar com o delicado processo de reunião. Acreditamos em divulgação completa, Sarah explicou, baseando-se em sua própria experiência, mas com preparação cuidadosa. A verdade pode ser avassaladora. Nicholas puxou o banco de dados em seu tablet. Desenvolvemos um sistema de contato gradual. Primeiro, estabelecemos se a pessoa adotada tem alguma dúvida sobre seu histórico. Então, se eles forem receptivos, compartilhamos informações básicas sobre sua família biológica. A chave é dar a eles controle sobre o processo, Sarah acrescentou. Deixá-los estabelecer o ritmo, decidir quanto querem saber e quando. Sra. Chen enxugou os olhos com um lenço. E se ela não quiser nos conhecer? Essa é sempre uma possibilidade, Sofia disse, gentilmente. Mas na minha experiência observando essas crianças ao longo dos anos, a maioria delas tem perguntas. Elas sentem as lacunas em suas histórias, mesmo que não saibam por quê. Como nós, Nicholas disse, olhando para sua irmã. Todos aqueles anos estudando estrelas binárias. Todas aquelas vezes que eu sentia que algo estava faltando, Sarah completou. Mesmo quando não sabíamos o que estávamos procurando, ainda estávamos buscando. Os Chen passaram à próxima, ora com a família, olhando através da documentação de Sofia sobre a vida de Luana e discutindo a melhor maneira de abordá-la. Quando saíram, havia uma nova esperança em seus olhos. A mesma esperança que Sarah havia visto no espelho desde que encontrou sua verdadeira família. Mais tarde naquela noite, Sarah e Nicholas sentaram-se nos degraus do farol, observando as estrelas emergirem sobre o oceano. Seus pingentes combinados capturavam os últimos raios do pôr do sol, lançando faíscas gêmeas de luz. Você sabe o que isso significa, não é? Nicholas disse, gesticulando em direção à sala da torre, onde seu banco de dados zumbia com possibilidades. Isso é apenas o começo. Há tantos outros lá fora, tantas famílias para reunir. Sarah assentiu, sentindo o peso da tarefa à frente. Mas era um bom peso, um propósito para o qual ela havia se preparado sem saber. Estrelas gêmeas guiam o caminho de casa, ela disse suavemente, tocando seu pingente. Nicholas sorriu, completando o pensamento. E nós ajudaremos a iluminar o caminho para os outros. Acima deles, o farol começou sua rotação noturna, alcançando as águas escurecidas. Como os pingentes de estrela que usavam, era tanto um aviso quanto uma promessa, iluminando as sombras do passado, enquanto apontava o caminho para a cura e a esperança. O sol da manhã atravessava as janelas do recém-estabelecido Centro de Reunificação Familiar, lançando uma luz quente sobre as fileiras de computadores onde Sarah e Nicholas trabalhavam com sua equipe crescente. No mês desde sua reunião, no farol, os gêmeos haviam transformado seu banco de dados em uma operação completa, apoiada pelos recursos da Polícia Federal e pela experiência empresarial de seu pai. Mais uma correspondência confirmada, Sarah anunciou, sua voz carregando pelo espaço aberto do escritório. A família Martinez de Minas Gerais, o DNA da filha deles, corresponde a uma estudante universitária em São Paulo. Nicholas olhou para cima de sua própria tela, onde complexos algoritmos de padrões estelares ajudavam a identificar possíveis conexões entre famílias separadas. Essa é a terceira correspondência esta semana. Como está o protocolo de preparação? Já em movimento, Sarah respondeu, puxando sua lista de verificação cuidadosamente desenvolvida. A família adotiva da filha tem sido incrivelmente solidária. Eles realmente suspeitavam que algo não estava certo com seus papéis de adoção e vinham tentando investigar há anos. Sofia, que havia assumido o comando dos serviços de aconselhamento familiar, aproximou-se de sua mesa com uma caneca fumegante de chá. Como os Chen estão se saindo? Ela perguntou, referindo-se ao seu primeiro caso de reunião bem-sucedido. Sarah sorriu, tocando seu pingente de estrela, um gesto que se tornara um hábito ao compartilhar boas notícias. Luana está voando para encontrá-los no próximo fim de semana. Ela e seus pais adotivos tiveram uma longa videochamada ontem, e todos estão comprometidos em fazer isso funcionar. É incrível quantas famílias adotivas querem ajudar, Nicholas observou, empurrando seus óculos para cima do nariz.
Uma vez que aprendem a verdade sobre a operação dos coelhos, a maioria delas fica devastada por ter sido involuntariamente parte disso. Isso é porque a maioria das pessoas é inerentemente boa, Carlos disse, entrando no escritório com uma pilha de jornais. Elas querem fazer a coisa certa quando têm a chance. Ele espalhou os jornais sobre uma mesa próxima, mostrando manchete sobre a investigação em expansão. Rede de adoção coelho, conexões internacionais reveladas. Polícia Federal estabelece força-tarefa para famílias separadas. Esperança de cura, Projeto Farol, reúne primeiras famílias. Sara pegou um dos jornais, estudando uma fotografia do farol que se tornara o símbolo de sua organização. Ainda não posso acreditar quanto mudou em apenas um mês. Falando em mudança, Carlos disse puxando uma cadeira. O promotor ligou esta manhã. A data do julgamento do Dr. Coelho foi marcada, e eles querem que todos nós testemunhemos. Um silêncio caiu sobre o escritório. A prisão do Dr. Coelho havia feito manchetes internacionais. O respeitado médico revelado como o mentor por trás de décadas de tráfico sistemático de crianças. A confissão de sua esposa havia levado as autoridades a unidades de armazenamento cheias de certidões de nascimento originais, registros médicos e livros contábeis detalhados de sua operação. Eu vou testemunhar, Sofia disse firmemente, seus anos de investigação cuidadosa finalmente dando frutos. O mundo precisa entender como eles fizeram isso, como exploraram o sistema e destruíram famílias. Todos nós vamos testemunhar, Nicholas concordou, alcançando a mão de sua irmã. Mas isso não é o fim do nosso trabalho, é apenas o começo. Sara assentiu, puxando a linha do tempo de seu projeto na tela principal. Identificamos mais de 200 famílias potencialmente separadas até agora, e isso é apenas dos registros da mamãe. A Polícia Federal acha que pode haver milhares mais em todo o mundo. É por isso que precisamos expandir, Carlos anunciou. Tenho conversado com organizações internacionais de direitos das crianças. Eles querem estabelecer centros similares em outros países, usando nosso banco de dados e protocolos como modelo. Os gêmeos trocaram um olhar animado. Sua conexão havia se fortalecido ao longo do último mês, sua habilidade de se comunicar sem palavras agora quase sobrenatural. Eles descobriram que seus caminhos separados, a astronomia de Nicholas e a análise de dados de Sara, os haviam preparado perfeitamente para esta missão. Precisaremos adaptar o algoritmo de padrão estelar para diferentes regiões, Nicholas disse já fazendo anotações. Levar em conta vários sistemas de adoção, barreiras linguísticas. E criar treinamento de sensibilidade cultural para nossos facilitadores de reunião, Sara acrescentou. A situação de cada família é única e precisamos respeitar isso. Sofia observava seus filhos com orgulho, maravilhando-se com como sua separação forçada os havia levado ultimamente a criar algo tão poderoso. A tragédia de seu passado estava se transformando em esperança para incontáveis outros. Uma jovem estagiária se apressou, o tablet na mão. Senhora Bezerra? Desculpe, Eduarda. Ela ainda tropeçava às vezes na dupla identidade de Sara. Acabamos de receber uma ligação de uma mulher em Porto Alegre. Ela diz que reconheceu sua filha em uma das fotos do nosso banco de dados público, mas ela está com medo de ter esperança. Ela procura há 20 anos. Sara sentiu seu coração apertar com empatia familiar. Diga a ela que começaremos a verificação imediatamente. Nicholas, você pode fazer a referência cruzada inicial? Seu irmão já estava digitando, seu pingente de estrela captando a luz, enquanto ele se inclinava para a frente. Feito. Mãe, podemos precisar da sua expertise com os registros históricos neste. Sofia se moveu para a mesa de seu filho, seu próprio pingente combinando com os movimentos dele. As 3 estrelas capturaram a luz do sol juntas, lançando padrões brilhantes na parede, uma constelação de sua própria criação. Carlos observava sua família reunida a trabalhar, cada um em seu elemento, cada um contribuindo com suas habilidades únicas para a missão maior. A dor de sua separação de 18 anos havia sido transformada em propósito,
sua tragédia pessoal se tornando um farol de esperança para outros. Uma notificação soou no computador de Sarah, outra correspondência potencial no banco de dados. Ela clicou para abrir, então prendeu a respiração. Nicholas, ela chamou suavemente. Venha ver isto. Seu irmão rolou sua cadeira para perto, e juntos eles olharam fixamente para a tela, onde duas fotografias pareciam espelhar uma a outra. Meninas gêmeas separadas aos 4 anos. Agora, mulheres adultas vivendo em lados opostos do país, ambas usando pingentes de borboleta idênticos. Outro par de gêmeas, Nicholas sussurrou. Sarah já estava alcançando seu telefone. Vou ligar para o contato da Polícia Federal. Precisamos agir rapidamente neste caso. Enquanto ela discava, ela captou o olhar de sua mãe do outro lado da sala. Sofia assentiu em compreensão. Ela sabia melhor do que ninguém a dor única de gêmeos separados e a alegria única de sua reunião. Estrelas gêmeas guiam o caminho de casa, Sarah murmurou, seu irmão ecoando as palavras ao seu lado. Eles tinham trabalho a fazer. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres na manhã do julgamento do Dr. Coelho. Sarah estava entre seu irmão e sua mãe, tirando força de sua presença enquanto câmeras piscavam e jornalistas gritavam perguntas. Carlos caminhava ligeiramente à frente, criando uma barreira protetora entre sua família e o frenesi da mídia. Lembrem-se, Sofia disse baixinho, não estamos apenas contando nossa história hoje. Estamos falando por todas as famílias que ainda não encontraram seu caminho de volta para casa. Dentro do tribunal, Sarah foi atingida por quão comum o Dr. Coelho parecia. Um homem idoso em um terno caro, seu cabelo branco bem penteado. Era difícil conciliar esta figura paternal com o arquiteto de tanto sofrimento. Conforme os procedimentos começaram, Sarah ouviu testemunho após testemunho. Pais descreveram o momento em que descobriram que seus filhos estavam desaparecidos. Funcionários do hospital revelaram como registros foram alterados, filmagens de segurança apagadas. Ex-funcionários das agências de adoção falsas explicaram a complexa teia de enganos. Quando chegou sua vez de testemunhar, Sarah aproximou-se do banco das testemunhas com passos firmes. Ela tocou seu pingente de estrela em busca de coragem e começou a contar sua história, não apenas de ter sido levada, mas dos efeitos duradouros da separação. Eu sempre senti como se parte de mim estivesse faltando, ela explicou para o tribunal silencioso. Eu tinha pais adotivos amorosos, uma boa educação, uma carreira de sucesso. Mas havia este vazio que eu não conseguia explicar. Agora eu sei. Era a perda do meu gêmeo, minha mãe, minha verdadeira identidade. Durante todo o seu testemunho, ela manteve os olhos em Nicholas e seus pais. O Dr. Coelho tentou capturar seu olhar uma vez, mas ela se recusou a dar-lhe essa satisfação. Ele havia mantido o poder sobre sua vida por tempo demais já. Após o término da sessão do dia, a família se reuniu no jardim do tribunal. Sarah estava exausta, mas orgulhosa. Todos estavam. As evidências contra os Coelho eram esmagadoras, e seu testemunho havia ajudado a conectar mais peças do quebra-cabeça. O promotor diz que já há discussões sobre expandir a investigação internacionalmente, Carlos relatou. A Interpol está envolvida agora. Bom, Nicholas disse firmemente. A rede dos Coelho não parava nas fronteiras. A justiça também não deveria. O telefone de Sarah vibrou, uma mensagem de sua equipe no Centro de Reunificação Familiar. As meninas gêmeas que encontramos no mês passado, os resultados de DNA delas acabaram de chegar. É uma correspondência. Sofia apertou a mão de sua filha. Vocês querem lidar com a reunião delas pessoalmente? Nós dois vamos, Nicholas respondeu por eles. Elas vão precisar de guias que entendam o que estão passando. Mais tarde naquela noite, a família se reuniu na casa de Carlos para jantar. Uma nova tradição que eles haviam estabelecido desde sua reunião. Clara havia voado para o julgamento e a cozinha estava cheia do calor da conversa e aromas de comida. Ao se sentarem para comer, Sarah olhou ao redor da mesa, maravilhando-se com quão completa ela se sentia. Sua mãe estava ensinando a Nicholas sua receita secreta de salmão com ervas. Clara e Carlos estavam debatendo a melhor abordagem para a expansão internacional de seu projeto.
Tudo parecia certo, como se o universo finalmente tivesse se alinhado corretamente. Recebi uma ligação dos Chen hoje, Sofia mencionou enquanto passava a salada. A transição de Luana está indo maravilhosamente bem. Ambas as famílias estão planejando uma celebração conjunta para seu aniversário no próximo mês. Isso está se tornando mais comum, Nicholas observou. Famílias adotivas e biológicas escolhendo se misturar em vez de se dividir. É como sistemas de estrelas, binárias formando famílias estelares maiores. Sarah sorriu para a metáfora astronômica de seu irmão. Falando em famílias estelares, como as meninas gêmeas estão lidando com a notícia? Processando, Nicholas respondeu. Seus pais adotivos estão sendo incrivelmente solidários. Uma família está até oferecendo se mudar para que as meninas possam ficar mais próximas enquanto reconstroem seu relacionamento. Esse é o verdadeiro milagre em tudo isso, Clara observou. Não apenas as reuniões, mas a forma como as pessoas estão escolhendo curar juntas. Carlos ergueu seu copo. A cura conjunta. Todos ecoaram o brinde, seus pingentes de estrela capturando a luz do lustre da sala de jantar. Sarah sentiu uma profunda sensação de paz invadi-la. Eles haviam sobrevivido ao pior da tempestade e emergido mais fortes, não apenas como uma família, mas como forças para uma mudança positiva. Após o jantar, Sarah e Nicholas escapuliram para o jardim dos fundos. A noite estava clara, as estrelas brilhantes no céu. Eles se deitaram na grama exatamente como faziam quando crianças, identificando constelações. Você já se pergunta, Sarah perguntou suavemente, sobre todos os outros gêmeos lá fora, os que nem sabem que estão procurando? Nicholas ficou quieto por um momento. É por isso que temos que continuar. Cada pessoa que ajudamos a encontrar sua verdade é outra estrela acesa na escuridão. Sarah alcançou a mão de seu irmão, seus pingentes combinados repousando lado a lado. Estrelas gêmeas, ela sussurrou. Guiam o caminho de casa, ele completou. Acima deles, as estrelas reais continuavam sua dança eterna, enquanto em escritórios ao redor do mundo, seu banco de dados zumbia com possibilidades. Cada ponto de dados um farol de esperança para outra criança perdida, encontrando seu caminho de volta à verdade, identidade e amor. Um ano após a reunião no farol, o farol de Porto da Ponta estava transformado. A casa do faroleiro havia sido renovada em um centro de acolhimento para famílias iniciando sua jornada de reunificação, enquanto a sala da torre, com a parede investigativa de Sofia cuidadosamente preservada, havia se tornado um museu documentando o caso Coelho e celebrando reuniões bem-sucedidas. Sarah estava em seu antigo escritório no Jardim Pequeno, embalando os últimos de seus itens pessoais em uma caixa. O restaurante havia florescido sob nova gestão após a partida de Machado, mas seu próprio caminho a havia levado em uma direção diferente. Amanhã ela assumiria oficialmente como diretora executiva da Rede Internacional de Reunificação Familiar, supervisionando centros em 12 países. Precisa de ajuda com isso? A voz de Nicholas veio da porta. Seu irmão havia acabado de retornar de uma conferência em Genebra, onde apresentou seu algoritmo de padrão estelar a um painel internacional sobre pessoas desaparecidas. Só terminando, Sarah sorriu, tocando seu pingente, um gesto que se tornara a assinatura de sua família. Difícil acreditar que foi aqui que tudo começou, bem aqui neste restaurante. Nicholas pegou uma fotografia emoldurada de sua mesa. A primeira reunião bem-sucedida que eles facilitaram, mostrando Luana Chen abraçando seus pais biológicos enquanto sua família adotiva estava próxima, todos sorrindo através de lágrimas. Você já se pergunta o que teria acontecido se o pai não tivesse decidido visitar naquele dia? Ele perguntou. Se ele não tivesse visto seu pingente? Acho que teríamos nos encontrado eventualmente. Sarah respondeu. As estrelas já estavam alinhadas, lembra? Eles compartilharam um sorriso cúmplice. Ao longo do último ano, sua conexão de gêmeos havia se aprofundado além de qualquer coisa que pudessem ter imaginado. Eles terminavam as frases um do outro, sentiam as emoções um do outro e trabalhavam juntos com uma eficiência que surpreendia seus colegas.
Mamãe ligou mais cedo, Nicholas disse, ajudando-a com a caixa. A nova família acabou de chegar, ao farol. Meninos gêmeos separados aos 4 anos. Eles têm 17 agora. Sarah assentiu. O farol havia se tornado um espaço sagrado para primeiros encontros. Terreno neutro, onde famílias separadas podiam começar o delicado processo de reconexão. Sofia, com seus anos de experiência e profunda empatia, guiava cada reunião com gentil sabedoria. Como eles estão? Chocados, sobrecarregados, mas animados. Soa familiar? Nicholas sorriu. Mamãe diz que ambos entraram na mesma universidade sem saber um do outro. Ambos querem estudar biologia marinha. O universo tem senso de humor, Sarah refletiu. Lembra quando descobrimos que ambos tínhamos estudado padrões nossa vida toda? Você nas estrelas, eu em dados, falando em padrões. Nicholas puxou seu tablet, mostrando a ela os últimos resultados de seu banco de dados global. Olhe este agrupamento no Sudeste Asiático. 3 pares de gêmeos, todos separados pela rede dos coelhos, todos vivendo a menos de 80 quilômetros um do outro. Sarah estudou os dados, sua mente analítica já formando conexões. Precisaremos coordenar com o centro de Bangkok. Você já mostrou isso ao pai? Ele já está cuidando disso. Fez alguns favores com seus contatos de restaurantes na Tailândia. Teremos apoio local pronto quando começarmos o contato. Eles saíram do restaurante juntos, entrando na luz brilhante da tarde. Carlos estava esperando em seu carro para levá-los ao farol, onde toda a família ajudaria a receber os meninos gêmeos e suas famílias. Tenho algo para você, Nicholas disse enquanto caminhavam para o carro. Ele tirou um pequeno pacote de sua bolsa mensageiro. Abra quando chegarmos lá. A viagem até Porto da Ponta foi preenchida com conversa confortável sobre seu trabalho em expansão. Carlos os atualizou sobre os últimos procedimentos legais. O Dr. Coelho havia sido sentenciado à prisão perpétua e seus co-conspiradores internacionais estavam sendo processados em seus respectivos países. A rede dos Coelho está finalmente sendo desmantelada, ele disse orgulhosamente. E em seu lugar estamos construindo uma rede de esperança. No farol, eles encontraram Sofia na cozinha da casa, preparando sua famosa cesta de boas-vindas. Completa com croissants de chocolate, é claro. Clara estava ajudando as novas famílias a se instalarem nos apartamentos para hóspedes que haviam sido adicionados à propriedade. Timing perfeito, Sofia chamou. Os meninos estão prestes a ver a sala da torre pela primeira vez. Eu pensei que vocês dois poderiam querer dar o tour a eles. Sarah e Nicholas trocaram olhares, lembrando-se de sua própria primeira visita àquela sala. Ficaríamos honrados, disseram em uníssono. Antes de subir, Nicholas entregou o pacote para Sarah novamente. Agora é uma boa hora. Ela o desembrulhou, cuidadosamente, revelando uma pequena caixa de madeira com padrões de constelações entalhados em sua superfície. Dentro, aninhada em veludo azul, estava uma delicada pulseira de prata. Pequenas estrelas estavam espaçadas ao longo de seu comprimento, e no centro, 2 estrelas maiores estavam entrelaçadas. É linda, ela respirou. Mas qual é a ocasião? Olhe mais de perto para as estrelas, Nicholas insistiu. Cada uma representa uma família que ajudamos a reunir este ano. E aqui, ele apontou para uma série de pequenos números gravados na parte de trás das estrelas centrais. Coordenadas do farol, onde nossas próprias estrelas finalmente se alinharam. Sarah abraçou seu irmão apertado, ambos os pingentes capturando a luz da tarde. De cima vieram o som de passos, os meninos gêmeos e suas famílias prontos para o tour. Vamos? Nicholas perguntou, oferecendo seu braço. Sarah colocou a pulseira, suas estrelas cintilando ao lado de seu pingente. Mostre o caminho, irmão. Juntos, eles subiram os degraus familiares em direção à sala da torre, prontos para ajudar outro par de gêmeos a iniciar sua jornada de volta para casa. Atrás deles, o farol lançava sua sombra constante, um farol de esperança em um mundo onde estrelas perdidas ainda podiam encontrar seu caminho de volta umas para as outras,
5 anos haviam se passado desde o dia em que Carlos Bezerra entrou em seu restaurante e reconheceu um pingente de estrela ao redor do pescoço de uma garçonete. O sol estava se pondo sobre Porto da Ponta, pintando o farol em tons de ouro e rosa, enquanto convidados se reuniam para uma celebração muito especial. O gramado entre o farol e a casa estava cheio de mesas e luzes cintilantes. Famílias de todo o mundo haviam se reunido. Pais biológicos, pais adotivos, irmãos reunidos, todos conectados por sua jornada compartilhada através da rede de reunificação familiar. Sara estava no pódio, seu pingente de estrela brilhando, seu irmão ao seu lado. Diante deles, a multidão reunida representava centenas de reuniões bem-sucedidas, milhares de corações curados. 5 anos atrás, ela começou, sua voz, carregando sobre a audiência silenciosa: "Este farol me ajudou a encontrar o caminho de casa." Hoje ele se ergue como um símbolo de esperança para famílias ao redor do mundo. Mas os verdadeiros faróis de luz estão sentados bem aqui. Cada pessoa que escolheu o amor sobre o medo, a verdade sobre o conforto, a cura sobre o ocultamento. Nicholas deu um passo à frente para se juntar a ela. Nossa rede cresceu além de qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. 28 centros em 15 países, mais de 1.000 famílias reunidas. Mas números não contam a verdadeira história. A verdadeira história está nos momentos, os primeiros abraços, as lágrimas compartilhadas, as semelhanças descobertas, o riso curador. Na primeira fila, Sofia e Carlos estavam sentados com Clara, todos os três usando seus próprios pingentes, de estrela, uma tradição que se espalhou pela organização, cada família reunida recebendo estrelas, combinando para simbolizar sua reconexão. Enquanto Sara e Nicholas continuavam seu discurso, destacando histórias de sucesso e planos futuros, o sol finalmente mergulhou abaixo do horizonte. As luzes do farol se acenderam, seu feixe girando majestosamente sobre as águas escuras. A celebração continuou noite adentro, com música, dança e incontáveis histórias compartilhadas. Crianças corriam pelo gramado, algumas se encontrando com irmãos pela primeira vez, outras celebrando anos de conexão reconstruída. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia partido, Sara encontrou um momento tranquilo na sala da torre. Ela correu os dedos ao longo da parede de investigação original de sua mãe, agora expandida para cobrir quase todo o espaço disponível. Cada fio vermelho, cada fotografia, cada documento representava uma vida mudada, uma família restaurada. Nicholas a encontrou lá como sempre parecia fazer. Sem palavras, eles se viraram para a janela, observando o feixe do farol cortar a escuridão. "Você acha que algum dia terminaremos?" Sara perguntou suavemente. "Que encontraremos todas as estrelas perdidas?" Nicholas sorriu, seu pingente cintilando à luz da lua. "Acho que sempre haverá mais trabalho a fazer. Mais padrões para descobrir, mais constelações para mapear." "Mas valeu a pena", Sara disse. Não uma pergunta, mas uma afirmação. "Cada momento", Nicholas concordou. Eles ficaram lá por um longo tempo, observando as estrelas girarem lentamente acima. Abaixo, no gramado, as últimas famílias estavam se despedindo, promessas de manter contato e planos para futuros encontros ecoando na noite. O farol continuou sua vigília constante, um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz guiando o caminho de volta para casa. E para Sara e Nicholas, para cada família que eles haviam ajudado a reunir, essa luz brilhava mais forte do que nunca. Nas estrelas acima, nos pingentes que usavam e nos laços inquebráveis de amor e família que haviam resistido à prova do tempo e da distância. Enquanto caminhavam de volta para a casa, braços entrelaçados, Sara e Nicholas sabiam que seu trabalho estava longe de terminar. Mas com cada passo, com cada estrela brilhando acima, eles se sentiam mais fortes, mais determinados e mais gratos do que nunca pela jornada que os trouxe até aqui. As estrelas gêmeas haviam encontrado seu caminho de volta, uma para a outra e no processo, iluminaram o caminho para incontáveis outros. Era um legado de esperança, de cura e de amor,
um legado que continuaria a brilhar por gerações vindouras.